A Vida, além da sepultura, capítulo 64. Então vamos a mais uma pergunta a Tana Gildo. Diante de vossas considerações, alguém há de pensar que estáis censurando os postulados religiosos do catolicismo e do protestantismo, embora tenhais afirmado que devemos acatar toda experiência religiosa alheia, não é verdade? Responde Atanagildo. Evidentemente, o amor é que deve predominar acima de qualquer discussão religiosa ou crítica alheia. Mas quais devemos sacrificar os nossos caprichos e vaidades, em lugar de nos considerarmos os supremos detentores da exclusiva verdade de nossa crença e, assim, não ferir o próximo e não despertar-lhes a mágoa no coração. No entanto, o esclarecimento sensato e libertador para que a alma alcance mais cedo a sua própria aventura espiritual, de modo algum deve ser considerado como censura religiosa. Ademais, do lado de cá, não estamos censurando a quem quer que seja, mas tão somente mostrando a realidade do que se passou aqui e alertando a humanidade terrena sobre a má interpretação do que seja a vida após a morte. Sem dúvida, Krishna, Sócrates, Buda, Jesus e Allan Kardec foram verdadeiros revolucionários religiosos para poderem acelerar o progresso espiritual dos homens, sem que por isso devam ser considerados intolerantes ou sectaristas. Eles não pregaram seitas, nem feriram postulados religiosos, mas apenas esclareceram princípios superiores que haviam sido deturpados pelos homens. As seitas e os divisionismos são consequência direta da ignorância humana, ainda presa à ideia doentia de que há separação na essência espiritual do Criador. Quer dizer, religião é uma coisa que só da terra. No espiritual, nós somos todos espíritos, só existe uma lei, a lei de Deus. Seguindo, a Igreja Romana e o protestantismo em geral tornar-se-ia um movimento de autoeducação espiritual, nos quais poderíamos confiar incondicionalmente, bastando para isso que não repudiassem a lei universal da reencarnação, o progresso justiceiro da lei do karma e a revelação progressiva dos desencarnados, em lugar de advogarem a infabilidade da gênese bíblica, a ideia do paraíso como sucursal de religião ou religiões oficiais, o inferno e o diabo eterno, que tanto desmentem a finalidade inteligente da criação divina. Né? Mediante esse novo acervo espiritual, que lhes garantiria a lógica doutrinária e desafiaria o sarcasmo do mundo, os postulados católico-romano e os protestantes nunca mais seriam perturbados ou ironizados, tornando-se invulneráveis às críticas e às censuras materialistas, como hoje acontece. Porque é o seguinte, o maior pecado dessas religiões foram eles não interpretarem para o povo a lei universal da reencarnação, porque é a lei de justiça, gente. Ninguém fica impune. Quantas vezes a gente vê uma pessoa aí que fez o mal a tanta gente até morrer e não foi presa, não foi presa aqui embaixo, mas lá em cima, e quando ela tiver uma oportunidade de voltar, ela vai pagar tudo que fez de errado aqui na Terra. É a lei de Deus. Por quê? É um desvio do caráter daquele espírito. Ele vai ter que corrigir, porque ele também um dia vai ter que ser um anjo, um super-anjo por aí afora. Então, seguindo ainda a resposta, esses credos poderiam satisfazer completamente aos fiéis do século atômico, expondo-lhes
a realidade exata e inteligente do além, em lugar de historietas tão precárias e atualmente projetadas até pelos meninos do ginásio. Mais uma pergunta ainda nesse capítulo 64. Há agradável surpresa para os desencarnados ao depararem com o panorama do mundo astral? Resposta. Responde Atenagildo. Usando de termos comuns para o vosso entendimento, posso dizer-vos que até as coisas mais insignificantes do mundo astral são motivos da mais agradável surpresa para os desencarnados, que logram a aventura de ingressar no seio confortador das colônias espirituais. Entretanto, em virtude do grande prazer com que a maioria das criaturas se entrega à adoração das formas no mundo material, além do habitual descaso com a verdadeira vida interior do espírito, mesmo as mais virtuosas ainda se demoram em adaptar-se definitivamente ao cenário do plano astral. A existência física, embora seja de curta duração, é suficiente para fazer a alma olvidar a realidade de sua divina moradia espiritual. Quer dizer, a gente esquece, quando está aqui encarnado, a gente é apagado da nossa memória o mundo espiritual. Até porque um espírito, para viver enxergando os dois mundos, teria que ser muito elevado. E como a gente, na maioria que está aqui na Terra, nesse mundo de provas e expiações, ainda somos muito atrasados, temos muito primeiro a burilar, a lapidar o nosso caráter, então a gente vem para cá muito apagado, não consegue lembrar, nem consegue. Porque toda vez que a gente dorme, nosso espírito sai do corpo. Só que os espíritos elevados vai para os ambientes, os trabalhos do mundo espiritual superior. Os espíritos rastaquera, que só pensam e vivem aqui embaixo, na miséria das ilusões do mundo, esses, infelizmente, não conseguem nem lembrar de nada do outro lado. Quando tem sonhos, são sonhos atabalhoados, né? São sonhos que até para interpretar eles não conseguem. A gente não consegue. Eu também sou um espírito ainda muito rastaquera, né? Não sou nada elevado. Só tenho já a consciência de que a gente tem que retransmitir conhecimentos que realmente vai libertando a gente da ignorância. Então, finalizando aqui, capítulo 64, A Vida Além da Sepultura.